Adolescentes são fantásticos. Existe uma sinceridade inata como a das crianças, mas com questionamentos muito mais profundos. Esses dias, no início de uma aula, um aluno desabafou na frente de toda a sala. Sora, como você tem provas de que tudo isso não é uma mentira? Como essa pergunta me pegou totalmente de surpresa, não tinha nada a ver com o assunto, eu pedi explicação de o que era isso que era mentira. Ele respondeu que Jesus realmente existiu. Será que não foi uma mentira? Existe uma frase entre os ateus: para afirmações surpreendentes necessita-se de evidências surpreendentes. Por exemplo, se eu proclamasse para o mundo que eu fui abduzida por alienígenas, isso seria uma afirmação fascinante. Mas junto com a afirmação teriam que vir evidências para isso. Eu posso garantir tranquilamente aqui que o cristianismo faz afirmações extremamente surpreendentes. Uma delas, e certamente a mais importante, é que existiu no primeiro século da era cristã um homem chamado Jesus, que foi o próprio Deus aqui na Terra. Se você parar para pensar, a entender que essa declaração é muito incrível. Não apenas um homem bom, não apenas um pacifista e nem mesmo apenas um profeta, mas Deus em carne. Mas, para podermos fazer essa afirmação secundária, o meu aluno e todos os habitantes da Terra têm o direito de ter a afirmação primária respondida. Será que esse Jesus realmente existiu? Ou ele foi apenas uma invenção da mente humana extremamente fértil? Para você ter certeza que alguém existiu ou algum fato aconteceu na história, a primeira evidência que se procura são as testemunhas oculares. No caso Nardoni, que aconteceu aqui no Brasil em 2008, em que supostamente o pai e a madrasta de uma menina chamada Isabela jogaram-na pela janela do 6º andar do prédio em que morava. Mas o processo se estendeu muito e de forma muito mais difícil justamente porque o julgamento não apresentou testemunhas oculares, ou seja, alguém que tenha visto o assassinato acontecer. Vamos analisar então as testemunhas oculares que afirmam que Jesus de Nazaré realmente existiu. Na Bíblia existem 4 livros de homens que afirmaram presenciar os últimos anos de Jesus, inclusive seus milagres, morte e até ressurreição. São eles os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. 2 deles eram discípulos diretos de Jesus, Mateus e João. Os outros 2 escreveram de acordo com o testemunho de 2 importantes personagens do cristianismo. O livro de Marcos foi escrito de acordo com as declarações do discípulo Pedro e o livro de Lucas de acordo com os relatos de Paulo. Mas como que a gente tem certeza que foram eles mesmos que escreveram e não outros falsos contadores de histórias? A autoria dos evangelhos não foi motivo de disputa, ou seja, ninguém duvidou em algum momento de que eles tenham escrito esses livros. Até porque o fato de ter sido eles que escreveram é algo difícil de ter inventado, sabe por quê? Vamos pegar Lucas e Marcos, por exemplo. Se alguém fosse inventar um nome para escrever os evangelhos, certamente seriam aqueles que eram mais famosos, os mais perto de Jesus, um dos 12 discípulos, por exemplo. Mas estes nem mesmo faziam parte do grupo mais achegado dele. Olha para Mateus também, cobrador de impostos. Se existia um grupo de pessoas odiado no primeiro século, eram os cobradores de impostos. Péssima forma de fazer propaganda do evangelho, não acha? O que também colabora muito com a ideia de que foram estes mesmos que escreveram os evangelhos é o relato de Papias, em 125 d.C., e de Ireneu, em 180 d.C. Estes 2 foram cristãos primitivos que confirmaram que Marcos escreveu com precisão o que Pedro testemunhara pessoalmente, que Lucas pôs no livro o que Paulo havia pregado e que Mateus e João basearam-se no seu próprio testemunho para escrever seus evangelhos. Ou seja, podemos ter um certo grau de certeza que os autores dos primeiros 4 livros do Novo Testamento são baseados em testemunhas oculares da vida de Jesus. E agora resta a pergunta: e como podemos ter certeza que esses homens não inventaram uma mentira, contando com diversos detalhes interessantes, mas com o objetivo final de montar uma religião e serem famosos? Se passarmos esses homens por alguns testes, vamos saber a resposta. Primeiro lugar e primeiro teste: o tempo. Muitos críticos dizem que o relato original da vida de Jesus sofreu inúmeras mudanças e foram acrescentados muitos mitos à verdadeira vida que Jesus levou. Por isso, dizem eles que surgiram os milagres e a ideia de que Jesus era Deus. Bom, o evangelho mais antigo dos 4 é provavelmente o evangelho de Marcos.
A estimativa mais flexível diz que ele foi escrito por volta de 70 depois de Cristo. Apesar de que, só entre nós aqui, o achado do fragmento do papiro 7Q5, na caverna 7 de Qumran, datado do ano 50 depois de Cristo, é de Marcos 6, versículos 52 a 53. Por mais que pareça muito tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus, que foi em 31 depois de Cristo, perceba que essas datas ainda estão dentro do período de vida das testemunhas oculares da vida de Jesus. Assim, se qualquer coisa estivesse diferente daquilo que as testemunhas viram, principalmente aqueles que eram contra o cristianismo na época, poderiam facilmente mudar o que estava escrito lá ou até eliminar o evangelho. Além disso, vamos comparar com os escritos a respeito de Alexandre o Grande. As duas biografias mais antigas a respeito dele são de Ariano e Plutarco, 400 anos depois da morte de Alexandre. E comparando essas biografias com aquelas feitas com o decorrer dos anos, os mitos a respeito da vida dele começaram a aparecer apenas 600 anos depois de sua morte. Durante 500 anos, a história permaneceu intacta. Agora, comparando uma diferença de 20 a 40 anos com 600 anos, a história de Jesus foi praticamente notícia de jornal nacional do mesmo dia. O segundo teste é o da memória. Mesmo agora, sabendo do curto espaço de tempo entre a morte de Jesus e o primeiro relato escrito de sua vida, a dúvida continua. Será que os discípulos que relataram sobre os detalhes de sua vida conseguiram conservar intactas as informações? Eu não sei você, mas quando acontece um evento na nossa vida que aconteceu pelo menos 20 anos atrás, temos dificuldade de manter os fatos na hora e nos detalhes exatos. Mas não esqueça que isso seria comparar a capacidade dos discípulos com a nossa. Brasileiros ocidentais do século XXI não podem ser comparados com judeus israelenses do primeiro século. No tempo de Jesus, as pessoas tinham que se basear quase que inteiramente na memória para manter intacta a história. Lembre-se que esse é um tempo sem fax, sem internet, impressora e computador. Toda a educação era oral e as crianças judias aprendiam desde pequenas a memorizarem enormes porções do Antigo Testamento e histórias bíblicas com os mínimos detalhes. Isso era possível pela métrica que existia no texto em hebraico, e as palavras de Jesus não eram diferentes. Foram quase todas faladas em forma poética para facilitar a memorização. O próximo teste é o das intenções. Muitos querem degradar a confiabilidade da história dos evangelhos, dizendo que os autores queriam só fama, o sucesso e o dinheiro que viria junto com a organização de uma nova fé religiosa. Essa acusação é dificilmente mantida em pé quando a gente percebe como esses homens viveram, e principalmente como morreram. Dos 11 apóstolos, 10 deles morreram de forma extremamente terrível, ou por crucifixão, como Pedro e André, degolado como Tiago, filho de Zebedeu, enforcado como Lucas, apedrejados como Matias e Barnabé, mortos a facadas, Mateus e Tomé, arrastado na rua por cavalos até a morte como Marcos, jogado de 30 metros de altura, espancado até a morte como Tiago, irmão de Jesus, chicoteado até a morte como Natanael, ou por flechadas como Judas, irmão de Jesus. Isso falando apenas de suas mortes, sem contar as perseguições, prisões, chicotes, tragédias que passaram durante a curta vida deles. Uma coisa é muito clara para mim: uma testemunha ocular não morre dizendo que viu algo que na realidade não viu. Uma testemunha ocular não morre por uma mentira. Ok, os discípulos passaram nos testes, mas uma outra forma de sabermos da certeza de um evento é verificarmos quantas pessoas ou documentos registraram a mesma coisa. Apesar de o Novo Testamento ser uma fonte confiável, talvez outros documentos possam reafirmar essa tese. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa que é crucial para esse estudo. Nós vamos ver aqui apenas 3 referências fora da Bíblia para a existência de Jesus. Apesar de existirem outras mais, essas são as mais diretas e antigas. Alguns se perguntam, inclusive muitos críticos, por que tão poucas? Se Jesus foi tudo o que ele é considerado hoje em dia, o Messias, Deus na Terra, Santo, ele não deveria ter tido muita publicidade na época? Será que ele não seria o assunto principal nos livros, cartas, jornais, em vez de alguns poucos comentários? É importante lembrar que Jesus não viveu e nasceu em uma megalópole da época como Nova York ou Tóquio. Segundo os evangelhos, ele nasceu em uma cidade de 1,5 km de extensão e uma rua de largura, chamada de Belém. Se isso não bastasse, também foi criado em uma cidade de pouquíssima popularidade chamada Nazaré, não muito maior do que Belém.
E durante todo o seu ministério, ele não chegou a percorrer um raio de 300 quilômetros. Não podemos considerar as notícias importantes do presente século iguais às que eram importantes no primeiro século. Tendo isso em mente, vamos ver as referências. O primeiro é de Flávio Josefo. Josefo nasceu alguns anos antes de Jesus morrer. Ele era judeu, mas trabalhou como historiador romano e escreveu muitos livros, dentre os quais estão As Antiguidades dos Judeus, escrito em torno de 93 a 94 d.C., e A Guerra dos Judeus. Suas referências a respeito de Jesus se encontram em duas passagens de seu livro Antiguidades. A primeira delas é chamada de Testimonium Flavianum, por causa de seu testemunho sobre Jesus. A versão que se usava deste texto até anos recentes tem algumas palavras extremamente controversas entre os estudiosos, porque acredita-se que sofreram algumas mudanças feitas por cristãos do início do século IV. Felizmente, em 1972, o professor Shlomo Pines, da Universidade Hebraica de Jerusalém, trouxe à tona os resultados de um estudo em cima de uma versão árabe do século IV que tem altíssima probabilidade de ser a versão original. Ele é assim: havia nesse tempo um homem sábio chamado Jesus, e sua conduta era boa, e ele era conhecido como sendo virtuoso. E muitas pessoas entre os judeus e de outras nações se tornaram seus discípulos. Pilatos o condenou a ser crucificado e à morte, e aqueles que tinham se tornado seus discípulos não abandonaram sua lealdade a ele. Eles relataram que ele tinha aparecido para eles 3 dias após a crucificação e que ele estava vivo. Eles acreditavam que ele era o Messias, a respeito de quem os profetas tinham contado maravilhas. A segunda citação interessante de Josefo aparece depois de ele descrever a morte do procurador Festo e a nomeação de Albino como seu sucessor. Quando Albino estava a caminho da Palestina, o sumo sacerdote Ananias, o jovem, convoca o sinédrio sem o consentimento do procurador e condena à morte alguns inimigos seus. Então ele escreve assim: convocou uma assembleia de juízes e colocou diante dela o irmão de Jesus, que é cognominado Messias, de nome Tiago, e alguns outros. Acusou-os de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Esse texto também aparece na versão árabe sem qualquer variação. A segunda citação é de Cornélio Tácito. Tácito foi um historiador romano muito respeitado até hoje por sua sinceridade histórica, que escreveu os Anais. Nesse livro ele pretendia abranger a história de Roma desde 14 a 68 d.C. Ele se refere a Jesus quando faz uma retrospectiva do grande incêndio em Roma no tempo de Nero. Foi o próprio imperador que começou o incêndio, colocando toda a culpa, porém, nos cristãos. E aí ele escreve o seguinte: consequentemente, para se livrar deste relato, Nero imputou-lhes a culpa e determinou as mais atrozes torturas àquela classe odiada por suas abominações, a qual era chamada de cristãos pelo povo. Seu nome deriva de Christus, que durante o reino de Tibério tinha sido executado pelo procurador Pôncio Pilatos. Além de ser uma citação não cristã a respeito de Jesus, mostra que cristãos já estavam sendo perseguidos e mortos em Roma, apenas cerca de 30 anos depois da morte de Jesus. E, finalmente, a terceira citação é de Suetônio. Este foi um oficial judicial e analista de Adriano em torno de 120 d.C. Ele escreveu o seguinte: como os judeus estavam fazendo perturbação constante à instigação de Crestus, ele os expeliu de Roma. Mas com essa referência surge também uma pergunta: será que Crestus pode ser considerado o título que nós conhecemos por Cristo? Provavelmente esse foi um erro ortográfico por parte do autor, até porque Lucas faz referência a essa mesma expulsão em Atos 18, verso 1 e 2. Além destes, eu poderia citar para vocês autores que falaram a respeito de Jesus, mas indiretamente, como Plínio Jovem, sobrinho do famoso historiador Plínio o Velho. Plínio escreve ao imperador Trajano a respeito dos cristãos em sua província, enquanto ele servia de governador da Bitínia. Também Adriano, procônsul da Ásia entre 117 e 138 d.C., e outra referência de Suetônio a respeito dos cristãos. Esses testemunhos talvez não falem sobre o próprio Jesus, mas dão certeza que pouco tempo depois da morte dele, tinha pessoas adorando-o como Deus e dispostos a darem a sua vida por isso. Em tempos muito recentes, temos visto achados arqueológicos que, em vez de desbancar o que a Bíblia tem a dizer, dá credibilidade e evidências àqueles que buscam. Na área da historicidade de Jesus não é diferente.
Em abril de 2002, André Lemaire achou uma inscrição muito interessante em um dos ossuários comprados de antiquários há muitos anos. Ele descobriu logo em seguida que estava escrito no ossuário o seguinte: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Você poderia dizer, mas Jesus era um nome muito comum para a época, como João é para nós hoje. Quem nos garante que era o irmão de Jesus de Nazaré? 3 evidências muito fortes. Primeiro, o nome colocado ao lado do falecido quase sempre era apenas o do pai. No caso de colocar o nome de outra pessoa, além desse, era quando a pessoa próxima ao falecido era muito conhecida ou até famosa. Segundo, o ossuário coincidentemente foi datado para o 1º século. E terceiro, coincidentemente também, era filho de José. As evidências são esmagadoras, tantas que são difíceis de resumir em um só programa. Eu gosto do resumo que Malcolm Muggeridge faz, abrindo nossos olhos para a realidade. Ele diz assim: olhamos para trás em nossa história e o que vemos? Impérios se levantando e caindo, revoluções e contra-revoluções, riqueza acumulada e riqueza gasta. Ouvimos o discurso de um austríaco maluco pregando ao mundo o estabelecimento do Terceiro Reich que duraria 1000 anos. Vimos um palhaço italiano dizendo que ele pararia e recomeçaria o calendário com sua própria ascensão ao poder. Já vimos os Estados Unidos, o país mais rico e mais poderoso em termos militares do que o resto do mundo junto. Hitler e Mussolini agora mortos, lembrados apenas com vergonha e raiva. Stalin é um nome proibido no regime que ele mesmo ajudou a fundar e dominar por quase 3 décadas. Estados Unidos com medo de uma crise econômica interminável, tudo em uma geração, tudo levado pelo vento. Mas atrás da poeira deixada pela queda dos nossos super-heróis, imperadores ou ditadores, permanece a imagem gigantesca de uma pessoa, por causa de quem, através de quem, em quem e por quem a humanidade ainda pode sobreviver: a pessoa de Jesus Cristo. Você pode ter desistido de encontrá-lo, mas ele nunca desiste de ir atrás de você.